A consciência samurai. É tudo muito simples, mas pode ser falado e aprofundado como entre 1 e 2, né? 1 e o 2. Entre 1 e 2 é infinito. Porque se você parar para pensar, tem a dízima periódica, né? 1,999999, que é infinito, mas em algum momento vira 2, porque tem 1 e 2. Já parou para pensar nesse mistério? Então, mas 1 e 2 é muito simples. Então, a consciência samurai, ela é muito simples, porque ela te ajuiza a lidar com todos os seus processos, né? Não só mental, como emocional, psicoemocional, a relação sua com o mundo externo, a sua relação com o seu mundo interno, como o mundo interno responde em relação ao que acontece ao mundo externo. Tudo isso é uma referência para você ajuizar e avaliar quem é você, quem não é você, quem está dentro de você, quem é o agente que está sentindo, respondendo, gostando, rejeitando, sentindo medo, sofrendo, magoado. Isso são todas características, né, e expressões psicoemocionais. Mas aonde está a raiz delas? Aí começa a entrar a consciência samurai. Porque quando você faz a meditação samurai, você atravessa no sentido de que você sobe, né, escalas dentro da meditação samurai. Então vai desde o momento que você se recolhe em zazen até os procedimentos que vão se sucedendo até você entrar na consciência do kami propriamente dito. Se você não está acostumado, né, com esses termos e não entende, ou é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre samurai, a meditação samurai e o que é um kami, então eu aconselho você a dar uma navegada nos Ichigo, Ichie anteriores a esse, onde eu já venho falando muitas coisas sobre a consciência samurai, sobre a meditação samurai e como ela pode nos ajudar, nos ajuizar a lidarmos com as nossas questões pessoais dentro dos momentos que vivemos atualmente e o que foram vividos no passado e que ainda reverberam e interferem nas suas decisões e comportamentos atuais, ok? Então, vamos lá. Dentro da meditação samurai, veja, eu estou falando de samurai, sou uma mulher, estou com 67 anos completos, e a minha vestimenta não tem nada a ver com um samurai, né, que seria um dogi, um hakama, se bem que eu já fiz muitas transmissões de Ichigo e Ichie com toda a vestimenta samurai dentro dos protocolos. Mas o que é importante saber nesse momento é que, independente da roupa que você veste, o que realmente vai fazer diferença é quem está dentro da roupa, porque a roupa é a bainha da espada. E a espada, ela está guardada dentro da bainha. Então, o samurai é quem está dentro da roupa. A roupa é a bainha do samurai. E se você precisa estar vestido para incorporar, ainda é um nível. Na minha linhagem, o samurai, que vem da linhagem do Mitsugi Yoshimatsu, e é um grande amigo meu, e colega também, ele dizia assim, treinar com ele não era nada fácil, porque a graduação dele, você tinha que ir com a roupa que você está habituado a usar no seu dia a dia. O que é uma graduação dentro do Iaido? É você que cortar um bambu que está suspenso no ar
né, pendurado por 2 folhas de papel de arroz com um furo no centro. Então, observa, você tem uma folha de papel de arroz, aquele que é usado para o chodô, né, a caligrafia. Você faz um furo no centro, 2 pessoas seguram as folhas, uma em cada ponto, e o bambu é sustentado por essa folha de arroz através desses 2 furos. E o que você tem que fazer para ser um faixa preta, né? Ser um graduado dentro do Iaido? Quebrar o bambu. Mas quebrar esse bambu tem que ser com uma espada de madeira sem fio. Não é chegar lá com um katana afiadíssimo, né? Que você olha para ele e já corta as ideias. Não. Porque a graduação vai dizer para você que quem está cortando é você, não a espada. Por isso, uma espada de madeira sem fio. E aí você olha para o bambu e dá um golpe só e tem que cortar. Cortou, aí você é um faixa preta de Iai, né? Se não cortou, vai ter que treinar até conseguir cortar com uma espada de madeira. Então, essa é a graduação do Iaido. Deixa eu ver se eu tenho um bambu aqui. Um outro momento eu mostro para você o bambu, que normalmente é usado para a graduação. A Ichigo Ichie anterior, que tem esse bambu, ok? Então, vamos avançar. Mas para você o bambu, você não vai vestido de samurai, a nossa linhagem, tá? A nossa linhagem. Você não vai vestido de samurai, você vai com a roupa que você está acostumado a usar. E chega lá e você tem que cortar. Então, eu conheço um samurai que ele foi lá com a roupa que ele estava acostumado a usar e não cortou o bambu. Quando chegou no final do ano, ele falou, eu não vou virar o ano sem cortar o bambu. Aí ele se paramentou todo, foi lá, deu um golpe só e cortou. E ele, até então, passou a ser o samurai mais virtuoso da linhagem, porque ele cortou o bambu em 1 ano. Depois, logo depois, veio um outro virtuoso que cortou, acho que em 4 meses. Tá? Mas, tudo bem. Então, vamos continuar. Esse samurai, eu fiz 1 ano de treino com esse samurai descendente, tá? E ele dizia assim que a roupa era muito importante, porque a partir do momento que ele começava a se vestir, ele já começava a juizar, né, as ideias, a alinhar o sentimento e já começava a entrar em sintonia com o Kami. Kami, o que é o Kami? Kami é Deus. Então, toda espada samurai é a parte visível de um deus da espada, que se manifesta através da pessoa. Eu vou dizer pessoa porque pode ser homem e pode ser mulher, tá? Então, esse Kami, ele vai passar. Mas tem todo um protocolo que você precisa fazer para o Kami. E uma vez o Kami invocado, aí já não é mais a pessoa. É o Kami que está através dela. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava com um problema muito sério dentro do dojo, que também não vou dizer que dojo que era e nem que tipo de arte que eu estava praticando naquele momento, tá? Mas eu estava com um problema muito sério e eu sabia que as coisas não estavam muito boas para mim. Então, o que eu fiz? Eu abri o Kami, né? Eu abri o Iai, invoquei o Kami, e falei, só vou fechar o Kami quando a situação se resolver. E eu tinha uma amiga na época que ela falou, ai, Deus, cada vez que você canaliza esse Kami, só arruma confusão, porque só vem problema. Eu falei, não, você não está entendendo. O Kami é que está me ajudando a lidar com os problemas. Se não fosse o Kami, esses problemas teriam vindo e a proporção deles teria sido muito maior. Aí eu vou só até aí nessa história. Mas eu aprendi a fazer isso com esse samurai descendente, que ele falava, eu tenho um problema, eu abro o Kami e fico canalizado até eu passar aquela fase. Uma vez a fase ultrapassada, entendida, compreendida e superada, eu vou e devolvo o Kami para sua morada. É o máximo que eu posso falar para você nesse momento, através desse bate-volta que a gente está fazendo nesse momento, tá? Mas vamos
adentrar agora no coração do motivo pelo qual nós estamos nesse momento sintonizados, que é o quem quer. Então, dentro de todos os procedimentos, né, da meditação samurai, você vai chegar no nível de saber, né, de invocar na sua consciência de que você está dentro de um corpo, de que você não é este corpo. Que este corpo pode ser ferido, mas jamais você. Esse corpo pode ser tocado, mas jamais o meu eu será tocado por nada e por ninguém. Esse corpo pode se afogar, mas nunca o meu eu. Ou seja, nesse momento da meditação samurai, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu estou me conscientizando ou tenho a consciência de que eu sou um ser que está dentro deste corpo e que não está limitado às limitações do corpo e que qualquer coisa que aconteça com o corpo se limita ao corpo, mas eu sempre saio incólume em toda e qualquer situação. Porque eu existo antes do corpo, continuarei a existir após ele incólume. Então, partindo deste nível de consciência, então, se você sente alguma coisa, o samurai vai perguntar o quê? Quem sente? Se você quer alguma coisa, o samurai ele vai perguntar quem quer alguma coisa. E isso faz com que você o tempo todo esteja, né, consciente e em estado de atenção e vigilância, que é a primeira chave da libertação. Não importa o caminho que você siga, todos vão falar a mesma coisa, que existem 7 chaves para você se libertar, sendo que a primeira chave da libertação é atenção e vigilância. Você é religioso, você vai ouvir que tem vigiar, fique atento, vigiar. Essa é a primeira chave da libertação. Então, você estando consciente, prestando atenção, em estado de vigília, você vai começar a observar como você responde emocionalmente. Quais são os pensamentos que passam pela sua cabeça quando você se depara com algumas questões? Eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei com medo, eu fiquei magoada, eu fiquei ansiosa, eu me assustei, me desesperei, sei lá. Tudo isso são referências para você buscar a raiz de onde está a raiz do processo. Aconselho a você a assistir Quem Somos Nós. Não assistiu? Assista. Se assistiu, assista novamente, mas com esses olhos samurai, com essa visão que você é samurai. Porque nesse longa, né, que é uma reportagem, um documentário sobre quem somos nós, você vai se deparar com a memória celular, que uma célula no seu corpo que tem uma memória contrária ao que você está fazendo, ela vai dar pau no sistema e vai te sabotar. Enquanto você não deletar a programação dessa célula e fizer, né, uma reprogramação do que você quer, você, diante daquela questão, daquele momento, daquele impasse da sua vida, você sempre vai ter a mesma resposta. E se for uma resposta sabotadora, você vai para o chão. E a sua vida vai para o ralo, tá? Isso é fato. Então, se eu quero alguma coisa e eu estou tendo dificuldade, então, quem está criando o problema aqui dentro? É uma questão de resistência orgânica? É uma questão do quê? Eu olho e observo, eu estou com as pernas fracas, então eu vou pegar um treinamento que vá fortalecer minhas pernas. Eu não tenho muita resistência em ficar em pé, então eu vou ver dentro das opções que eu tenho, qual é, né, o Qigong, o treinamento interior de energia, que vai fortalecer a minha estrutura para me colocar em pé. Então, observa que mesmo com a minha idade, eu tenho uma verticalidade
e um alinhamento que não é característico de uma pessoa com a minha idade, mesmo que ela seja treinada. Por quê? Porque mesmo que seja treinada, mesmo que tenha habilidade, observa que a pessoa, com o passar do tempo, ela vai diminuindo a estatura. O espaço entre as vértebras vão diminuindo. Aqui vai alargando, né? Então, onde fica o acinturamento? Porque meu corpo hoje está melhor do que quando eu tinha 15 anos. Melhor. Porque quando eu tinha 15 anos, eu tinha atrofiamento aqui por causa da bronquite. Uma pessoa que está acometida de bronquite, ela não consegue ser assim. Para ela respirar, ela tem que se curvar, ela tem que se comprimir. Isso ajuda a respirar dentro de uma bronquioconstrição aguda e grave, que era o meu caso. Então, eu tive que, ao longo dos anos, ir desfazendo esse atrofiamento causado pela bronquite. Isso começou quando o desatrofiamento começou quando eu tinha 31 anos. Então, até os 31 anos, eu ainda tinha as crises e o atrofiamento ia se potencializando à medida que a crise ia se repetindo, porque isso é um treinamento. Tudo que você faz é um treinamento. Você dorme 8 horas, durante 8 horas você ficou num estado de imobilidade, né? Que faz o quê? Está dizendo para o seu corpo físico o que você quer. E a energia, ela vai se distribuindo no corpo de acordo com a posição que você dorme. E quando você levanta, depois de 8 horas, então o corpo está com aquela forma, né? Que você assumiu durante 8 horas. O meu ex-marido, ele era reto, parecia que ele tinha um cabo de vassoura, assim, nas costas. Ele era extremamente reto. E eu achei aquilo admirável, porque o abdômen dele era reto. Ele era reto, ele tinha uma postura linear, né? Sim, ele é francês, natural de Paris, tá? Então, ele era reto. Ele tinha um abdômen linear. Não era um homem que fazia abdominal, que fazia condicionamento físico, mas o corpo dele era perfeito. Pelo convívio íntimo que nós tínhamos como marido e mulher, que ele dormia reto. Assim. Eu achava aquilo muito interessante na época, né? Hoje eu olho e eu acho admirável. Na época eu achava interessante. Eu falei, nossa, como é que ele consegue passar a noite inteira assim? E ele tinha umas variações, claro, porque a hora ele fazia assim, aí a pouco ele voltava, a pouco ele fazia assim, aí a pouco ele voltava. Essas eram as únicas variações que ele tinha. Ou seja, então, uma pessoa que dorme reto, o período e o tempo que ela passou dentro da imobilidade, ela fortaleceu a estrutura. Então, é um homem que tinha, mesmo já adulto, ele preservava a verticalidade dele. E eu achava isso admirável, né? Muito bem. Então, olha quantas coisas nós já vimos, né, nessa pequena jornada de alguns minutos que nós estamos juntos conectados aqui, nesse Ichigo momento, Ichie encontro único, que jamais será repetido. Então, você tem que estar presente, 100% presente. Então, a presença é fundamental. Então, você tem que estar presente, você tem que estar entregue e você tem que amparar. Então, são 3 ações fundamentais para você viver a sua vida em plenitude. Presença, entrega e amparo. Porque não adianta você se entregar e a pessoa não te ampara. Bom, se ela não te ampara, tudo bem, não tem problema. Você se entrega, a pessoa não te ampara, você também não vai cair, né? Porque você não está se apoiando. A entrega não significa se apoiar, tá? Por outro lado, se a pessoa se entrega para você, você ampara, você acolhe. E isso não vai gerar dependência nenhuma, porque o que eu mais observo nos relacionamentos
é justamente a questão do amparo. Amparar, né? Amparar é muito profundo. Eu aprendi a importância do amparo com a Thai Yoga, né? Que é ela não é uma massagem, mas as pessoas conhecem como massagem Thai Yoga, mas ela não é uma massagem, ela é uma técnica manual de você fazer uma reprogramação e uma reorganização neurológica no outro, através do toque, do caminhar. Tá? Isso é uma coisa que você aprende de tanto dar e receber, se entregar e amparar. Então, a Thai é uma troca. Ela é uma troca. Eu dou e depois eu recebo o que doei. Isso ajuda os dois. Primeiro, quem recebeu sabe o que recebeu, mas quando ele vai doar o que recebeu, então ele aprende a valorizar, né, o trabalho do outro. E quando você doa e depois recebe o que doou, você acaba se conscientizando do que o outro recebeu de você. Olha que bonito que é isso, né? E que forte que é a massagem Thai. Nada se compara a ela quando se trata de fazer um trabalho com tanta profundidade e com tanta consciência da natureza humana, da realidade espiritual que está dentro da natureza humana e como você vai trabalhar através do toque firme e amoroso para desfazer os processos. Então, a Thai, ela é fundamental nos meus treinamentos para com os meus alunos, porque ela acelera o processo de dissolução dos processos interiores. E aí a gente volta no quem somos nós, porque você vai tomar consciência de toda a sua memória celular, como ela responde diante do que acontece na sua vida, e você tem que se manter firme, imóvel, sereno, para poder lidar com alguém em você que está vivendo um momento, seja ele qual for. A pessoa surtou. Não, quem surtou? A pessoa nunca surta. Quem surtou nela? Velso, o que você está dizendo? Eu sei que eu estou apontando um monte de dedos para mim, sabe? Quando eu digo isso. Mas se é também para ficar falando com mesuras e ficar repetindo o que está sendo dito, então também não tem porquê nós estarmos nesse momento, né? Conversando de uma forma aberta e franca, onde eu compartilho com você a realidade que eu vivi dentro dos caminhos que eu segui para resolver os meus problemas interiores, orgânicos e emocionais que estavam comprometendo, inclusive, a vida da Velze, no sentido literal. Eu não sou uma pessoa que brinco, mas não significa que a minha vida não seja divertida. Eu não gosto de terapia, porque a terapia ela tira o que a experiência tem de melhor para te oferecer. Eu não vou fazer terapia do amor. Eu amo você dentro da realidade do amor que é possível entre nós. Mas eu não vou fazer uma terapia do amor em você. A Thai, ela cumpre com esse propósito. Dentro do contato, ela vai desenvolvendo e chamando, né, através da propriocepção, que é a capacidade de se auto-perceber, e a capacidade de perceber o outro através dos sentidos, que seria o do toque, o do ouvido, né, que é o auditivo, percepção auditiva, percepção visual, percepção olfativa, gustativa, tá? E do toque. Então, nós temos muitas percepções, né, muitos sensores que estão o tempo todo dizendo para você que está aí dentro como é o mundo aqui fora. Agora, se você fechar todas essas portas que comunicam você que está aí dentro, o que sobra? Pensa, você não vê, você não ouve, você
não respira, você não fala, não sente paladar e não se move e nada toca em você. Já parou para pensar que você está dentro de uma caixa escura? E aí o samurai ele diz assim: eu estou dentro do corpo como uma pessoa está dentro de um apartamento. Quando essa pessoa está dentro do apartamento, ela vai até a janela, ela pensa que ela é o prédio. Mas se ela afasta um pouco da janela, ela sabe que ela está dentro de um apartamento no prédio. Como você está com os olhos abertos, você pensa que é o corpo. Mas se eu fecho a janela do corpo, você está dentro dele, ok? Então, fica firme, treine, porque se você treinar, você inverte o processo. E em vez de descer, você começa a subir. Não é um bom negócio? Eu acho um excelente negócio. Ah, Bels, mas qual é o treinamento que me ajuda a inverter esse relógio, né? Essa direção, né? Tai Chi interno. Você faz o Tai Chi interno, você estanca o relógio biológico e começa a espiralar. E a cada ano que passa, você vai estar melhor. Olha que legal. Chegar aos 80 anos com uma aparência de 40. Nossa, é possível? É. Tá? E é isso. Então, fique firme e mata nem.